Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. A coroa. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Marcos capítulo 15, versículo 17. A maldade do mundo antigo era inacreditável. E o pior de tudo, que como nós acreditamos na reencarnação, no processo de depuração do espírito ao longo das suas existências, nós podemos ser um daqueles que estavam lá fazendo essa maldade. Eu, você, qualquer um. Ou já fizemos outras maldades tão grandes quanto. Ou seja, precisamos fazer uma revisão de nós mesmos, de nossos sentimentos, para ver como anda o nosso coração. Que tipo de sentimentos nós alimentamos uns pelos outros? Que tipo de sentimento nos alimenta este versículo? A compaixão pelo mestre? Ou o ódio pelos malfeitores? Quase incrível grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade. Ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos através de enormes demonstrações de força política. Todas as vezes que a religião se une com a política, a religião sai perdendo e a política vai sempre levando a vida do jeito que dá para eles levarem. Mas a religião tem que ser à parte e o Estado deve ser laico, embora os políticos devem ser religiosos. E tem que saber respeitar a religião de todos, porque dentro de um país existe 3, 4, 5 religiões ou mais, dependendo da situação. E o político ele tem que ser imune àquela condição de eu acho que todos têm que ser da minha religião. Ele tem que seguir o caminho dele. E os religiosos, ao entrarem na política, eles devem lembrar do cristianismo e da pureza dos ensinamentos de Jesus, da pureza daquilo que se ensina, daquilo que se passa uns para os outros. E é por isso que nós temos que estar bem atento, é por isso que nós temos que estar bem vigilante para começarmos a reconstruir os nossos corações, começarmos a reconstruir os nossos ideais maiores e procurarmos então trabalharmos intimamente para construir a paz em nosso coração, em nosso íntimo. Façamos, pois, o melhor possível para estarmos bem conosco mesmo, façamos, pois, o melhor possível para estarmos em paz com a nossa alma, com o nosso espírito e podemos assim caminharmos com tranquilidade na direção do excelso Pai. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs ainda estão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. O ser humano é que tem jogo, não é as religiões. E é só que os seres humanos são os integrantes das religiões. E se os seres humanos começam a ter tendências que levem a religião para lá ou para cá, os seres humanos então colocam em risco a religião. Por isso a religião tem que ser neutra e o Estado laico. E os políticos sim devem ser religiosos, mas respeitar a religião de quem não tem a mesma religião dele, mesma ideologia religiosa dele, os mesmos padrões de entendimento dele. Por isso, compete-nos trabalhar intimamente para nos tornarmos melhores, para caminharmos em paz e para buscarmos nos refazer intimamente para entendermos as luzes e as bênçãos do amor que devem envolver todos os nossos corações em todas as nossas atividades. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel conhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Cada etapa da nossa vida, cada etapa das nossas oportunidades, nós temos que procurar construir, nós temos que procurar refazermos-nos e reestruturar nossos corações, nossos sentimentos, para buscar o nosso aperfeiçoamento. Esse é o nosso propósito. E à medida que a gente quer só o lado privilegioso da situação, sem aceitar as críticas, sem aceitar outras considerações diferentes das nossas, nós começamos então a colocar em risco a nossa própria integridade ética e moral e principalmente espiritual.
Por isso é importante sabermos caminhar, sabermos entender e sabermos procurar nos conduzir com passadas firmes, constantes, na direção do bem eterno e do amor sem limites. Mas tudo dentro do bom senso. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Quando nós queremos apenas o lado do privilégio, o lado das coisas fáceis, logicamente que nós não estamos num caminho muito cristão. Que o caminho cristão sempre vai ser aquele das nossas dificuldades, das nossas lutas por nos aperfeiçoarmos, da nossa busca por sermos melhores e assim procurarmos o trabalho de edificação das forças do bem, o trabalho de edificação das forças da luz do amor em nossas vidas. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? E por que a coroa de espinho? Porque é algo tão mal a pessoa não poder nem se mexer e ainda colocar uma coroa de espinho na cabeça. Cada um de nós carregamos talvez a nossa coroa de espinho, que seja as nossas maledicências, a nossa falta de fé, as nossas má vontade em acreditar. E é por isso que nós precisamos, então, estabelecer metas, estabelecer padrões, que venhamos a caminhar com segurança, que venhamos a construir a paz, a harmonia e a fraternidade em nossas vidas. Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho, incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Para nós nos aperfeiçoarmos, para nós nos aprimorarmos, carregamos a nossa coroa de espinho nos mais variados aspectos. São aqueles momentos que nós temos que fazer grandes reflexões para encontrarmos-nos conosco mesmos e, reencarnação após reencarnação, nós começarmos a nos aperfeiçoar para encontrarmos a verdadeira paz que deve estar sempre envolvendo nossos corações, que deve estar sempre envolvendo o íntimo de nossas almas para o crescimento que todos nós precisamos empreender para nossas vidas. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. E muitas das vezes o melhor distintivo nosso é o do anonimato, aquele do silêncio, aquele que nós vamos fazendo o nosso trabalho, vamos fazendo nossa etapa por etapa, sem grandes alardes, sem grandes tumultos, procurando crescer e aperfeiçoar e aprimorar para que as forças do bem estejam sempre envolvendo nossos caminhos, sempre nos impulsionando para as grandes realizações. A coroa de espinhos que muitas das vezes recebemos é a ingratidão, a maledicência de alguns, o ataque sistemático de outros, mas, acima de tudo, nós precisamos colocar em prática o sentimento de amor, em prática o sentimento de misericórdia e procurarmos construir e edificar as bases excelsas de um amor infinito que deve pulsar em nossos corações, que deve procurar iluminar nossos caminhos na direção do excelso Pai, para que possamos, assim, estarmos em paz conosco mesmos e construindo a força do amor, da misericórdia e da paz em nossos corações. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Reflita se você não está colocando uma coroa de espinho na cabeça de alguém. Reflita se você não está colocando uma coroa de espinho no coração de alguém. Para que nós possamos sair daqui com a consciência tranquila do dever bem cumprido, das boas ações bem realizadas, para que a paz e a harmonia esteja sempre nos fortalecendo e nos impulsionando para os nossos amanhãs que a vida nos oferece, que a vida nos traz.
Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. No site da FEB Editora você vai encontrar este e muitos outros livros que vão ajudar a iluminar seus caminhos e seus corações. Paz e luz, que a bênção do amor divino esteja sempre nos fortalecendo e nos envolvendo.